Recomeçar a ser. Produzir novamente. Para aí. Não passa não. Então, olha só. Recomeçar é começar de novo. É claro que isso está bem explícito aí. Retomar após uma interrupção. Começar a ser e produzir novamente. Algo te paralisou. Talvez não foi uma catástrofe como nós estamos vendo nas mídias, na televisão. Mas são situações na vida que tentam nos paralisar. Às vezes é um desemprego, às vezes é um relacionamento que está quebrado, por vezes é uma ação demoníaca que tentou te paralisar por uma enfermidade, por problemas financeiros, enfim, são inúmeras situações. Vamos lá. Gente, quando eu fizer assim, ó. Vamos lá. Não tinha mais coisa. Volta aí. Tem só isso? Volta aí. Antes disso. Então vai. Eu tinha colocado, eu busquei também situações que nos interrompem e nos tiram o chão. Então é preciso você não desistir, não é isso não. Mas tudo bem. Era significado de recomeço ainda. Nós precisamos de novos starts, sabe? Novos starts. Muitas das vezes nós estamos respirando, nós estamos vivendo, nós estamos almoçando, nós estamos jantando, nós estamos trabalhando, nós estamos nos relacionando e podemos estar paralisados, sem recomeçar. Estarmos estagnados na inércia e na passividade. Porque os desertos dessa vida, eles é que dizem quem nós somos. Os problemas que nós enfrentamos é que dizem quem nós somos diante de Deus. Não é o que eu prego, não é o que eu falo, não é o que eu canto, é como eu me comporto diante de uma dificuldade. É nesse deserto que eu vou ser exprimido a tal ponto de saber qual é o tipo de óleo que sai de mim. Ou é óleo ou é água. Não desistir diante de provas que tentam nos paralisar, tirando o nosso chão. Recomeço é especialidade de Deus. Diga comigo, recomeço é porque Ele é especialista nisso. Deus é especialista em recomeços. Todas as manhãs são chances de recomeçar. Está lá em Lamentações 3:22. Lamentações. Quem já não se lamentou, né? Eu acho que esse deveria ser o livro mais lido. Porque nós nos lamentamos. Se nós perdemos, nos lamentamos. Nós lamentamos. Lamentações quer dizer murmúrios, quer dizer choro. E Jeremias escreveu esse livro. E lá diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, todas as manhãs são manhãs de recomeço. Porque a Bíblia diz que um choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem e pela manhã as misericórdias de Deus se... Então está tudo certo. A noite na tua vida não veio para te matar, amém? A escuridão da noite não veio para te amedrontar. Veio para você perceber que tem um Deus que é por você. E que você pode não ter essa capacidade de estar de pé. Mas o teu Deus permanece fiel. Amém? O recomeço é a maior oportunidade que Deus nos dá de fazer direito dessa vez. O recomeço é a maior oportunidade que Deus nos dá para nós fazermos direito outra vez. Porque se nós não tivéssemos a graça dos recomeços, ou o recomeço da graça, nenhum de nós estaríamos sentados aqui na igreja. Porque todos pecaram e destituídos estávamos da... Bíblia, gente, pelo amor de Deus.
Porque todos pecaram e... Gente, pelo amor de Jesus Cristo, vamos ler a Bíblia. Todos pecaram e destituídos estavam. Mas quando olhamos para a cruz, nós enxergamos o nosso pecado, nós enxergamos a nossa incapacidade e entendemos que sozinhos não somos capazes de fazer nada. Se não dependermos dessa graça, nós não temos condições de recomeçar nada. Então, se hoje você está aqui e por alguma circunstância algo tentou te paralisar, você precisa ter força para recomeçar. E o recomeço não precisa ser amanhã na segunda-feira. Começa hoje. O start você pode começar a dar agora na tua vida. Você acredita nisso? Recomeçar é a maior estratégia de misericórdia de Deus para conosco. Você já parou para pensar nisso? Recomeçar é a maior estratégia de misericórdia de Deus para conosco. Porque muitas das vezes nós não damos essa chance para alguém. Quando você não perdoa uma pessoa, você não está disponibilizando a chance do recomeço para aquela pessoa. Você está dizendo que você é um juiz tão iníquo que você não dá chance para perdoar essa pessoa. Mas glória a Deus, porque Deus é um Deus de graça. E essa graça nos alcança nessa noite, a ponto de nos dar a chance da misericórdia para irmos mais além. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar aleluia? Crente vivo dá glória a Deus, amém? Amém. Por aí. Seja grato a Deus pelos recomeços. Agradeça a Deus pelos recomeços. Recomeço é o início de uma grande temporada aqui na Terra. Não tenha medo de recomeçar até Deus recomeçou. Eu achei isso incrível. Não tenha medo de recomeçar, porque até Deus recomeçou um dia. Gênesis 9 fala da história da arca, de Noé. Quando ele fez a perfeição, quando ele fez o homem e a mulher, e toda a história que vai até Noé. E todos estavam ali em pecado, e Deus olhou aquilo tudo e viu que estava muito ruim. E ele entendeu que precisava recomeçar. Ele precisava de uma família seleta, uma família que ouvia a sua voz. E ali, um doido como Noé, que ouviu a voz de Deus e falou o seguinte: vai e constrói uma arca e traga todos os animais. Eu vou fazer com que todos os animais entrem nessa arca. Depois fecha essa arca e eu vou fechar por fora, porque você talvez vai querer dar uma de bonzinho e vai abrir. E Deus estava ali dando a chance do recomeço para a humanidade. E assim foi. Todo recomeço Deus dá um sinal. Hoje nós temos o sinal do arco. Arco não é íris, é arco da aliança. Diga assim, arco da aliança. Onde Deus firmou com o homem e deu a sua palavra, que o mundo jamais seria destruído por águas novamente. E aí, a gente precisa entender que não precisamos ter medo de recomeçar. Porque dá medo. Dá medo da gente levantar, dá medo da gente praticar alguma coisa, dá medo da gente falar alguma coisa, dá medo de se mover quando está dando tudo errado. Nós simplesmente temos medo. Mas se o nosso Deus não teve medo, você com ele não precisa ter medo. Amém? Recomeço é o histórico dos campeões na Bíblia. Esse é o currículo dos heróis da fé. Se a gente for ver, Abraão teve que recomeçar quando Deus falou para ele que ele teria que sair de Ur dos Caldeus, onde estava tudo tão tranquilo, e eu vou te mostrar uma terra e você vai. Então foi um recomeço. José também teve que recomeçar
porque ele tinha tudo do bom e do melhor, como filho amado que ele era, pai dando a túnica de cores, fazendo tudo para ele, e aí o que acontece com ele? Ao invés dos seus irmãos, o levaram a ser escravo. E de escravo, ele teve que recomeçar. E depois teve outro recomeço, que foi quando ele foi a governador. Ruth, que também teve um recomeço lindo e tremendo, teve a oportunidade de sair fora daquela família azarenta, porque aquilo é um azar, né? Os 2 filhos daquela outra mulher, que era sua sogra, esqueci o nome dela agora, Noemi, morreram. E ela falou: vão, porque eu não tenho mais quem pode te proteger. Eu não tenho filhos mais que podem te socorrer e que podem estar dando um prosseguimento à nossa geração. Então vão e procurem maridos, voltem para sua terra. Uma foi embora. Agora a Ruth ficou. Não, aonde você foi eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Aonde você for eu estarei contigo. E ali Deus deu um Boaz para Ruth, né? Um homem que não somente a protegeu, mas que ali teve total livramento de um povo. E outra coisa, ela passou a estar na genealogia de Jesus, porque aquele homem era da genealogia de Jesus. Então, todo recomeço, por mais difícil que seja, é um start de Deus, a capacidade que Deus está te dando, a oportunidade que Deus está te dando para fazer melhor. Em todos esses aqui, se a gente for ver, Jacó também foi um enganador, trapaceiro, mas o que aconteceu com ele? Deus deu a oportunidade desse homem ter um encontro com Deus. E quase todas essas histórias, as mudanças foram tão profundas que Deus achou melhor trocar os nomes. Abrão virou então Abraão. Jacó passou a se chamar Israel. E Deus vai mudando isso porque sabe que muitas das vezes a nossa identidade, quando a gente pensa na nossa identidade, a gente só pensa na identidade do passado. Mas Deus tem um futuro de prosperidade, de graça, de oportunidades, de novas chances. E nós não podemos perder as novas oportunidades que nós temos. Amém? Glória a Deus. O importante também é como terminamos. Em Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não importa como começamos, o importante é como terminamos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Esses exemplos não foram ocultos, pelo contrário, foram explícitos de tal forma que todos tenhamos conhecimento, a fim de não aprender como errar. A gente for ver na vida de Sansão, a gente vai olhar aquele homem, um homem que quando ele era possuído, é assim que a Bíblia fala, pelo Espírito Santo de Deus. Ele tinha a força nele, era nazireu de Deus, um homem separado, que foi separado desde lá do ventre, para que ele tivesse uma história e que levasse aquele povo nos tempos dos juízes. E ali ele simplesmente se embebedou pelos seus próprios desejos, porque o problema de Sansão não foi uma Dalila, o problema de Sansão eram os seus próprios desejos, como também os nossos problemas muitas das vezes não estão no lado de fora, no externo, na vida de alguém, mas está dentro de nós. São gigantes dentro de nós. São forças muito mais monstruosas do que a própria força de Sansão. Um homem forte como aquele foi derrotado pelo seu emocional, foi derrotado pelo seu sentimento, quer dizer. E ali a gente vê uma triste história que no final Deus deu condição para ele e deu até o ato de misericórdia, mas ele morreu junto. Como a Bíblia diz lá em Provérbios 14, 29, 1, que o homem, muitas vezes repreendido, abre a Bíblia aí, gente, que endurece a cerviz e não quer ser ensinado por Deus, rapidamente ele pode vir a se quebrar sem haver cura. Triste coisa é ouvir isso de Deus. Triste coisa é quando nós ouvimos que Deus deu
tantas chances, tantas noites, mas tantas manhãs, tantas oportunidades de sermos gratos, tantas oportunidades de nós sermos melhores, e nós não alcançamos essa capacidade porque simplesmente os desejos e os sentimentos do nosso coração foram maiores do que essas oportunidades dadas para a gente. Que Deus nos livre disso. Que nós venhamos a ter essa percepção, a termos sabedoria de Deus, para agarrarmos essa nova chance que Deus está te dando hoje, amém? Hoje, Deus está abrindo portas de oportunidades nessa noite, eu creio, para que nós venhamos sair daqui recomeçando. Ninguém entra num casamento para se tornar uma pessoa infeliz, nem para fazer o outro feliz, só se for muito psicopata, né? Alguém vai casar com outro para fazer a outra pessoa infeliz ou ser ele próprio infeliz. Ninguém começa uma amizade pensando em se tornar inimigo depois. Ninguém começa um negócio pensando em falir, é isso? Hã? Mesmo sendo no Brasil, em tempos atrás. Porque para frente a gente sabe que vai ser diferente, amém? Quantos cursos se começam e não terminaram? Mas toda vez que a gente começa, a gente quer terminar. O problema é no meio. E é por isso que o profeta declara que no meio dos anos nós precisamos de um avivamento. Para ter recomeço, precisa de avivamento, precisa de vida no espírito, precisa de um clamor na alma, precisa de joelho dobrado, precisa de ter perspicácia, de ter inteligência emocional para recomeçarmos bem. Porque não basta nós só tomarmos as atitudes que achamos que devemos tomar, mas tem o tempo certo para todas as coisas. Não adianta nós queremos acelerar fases. A criança, quando começa, a Bíblia diz que se pelas carreiras direitas te fiz andar e por elas andando, não embaraçarão os teus passos, e se você correr, não vai tropeçar. Então isso quer dizer que nós temos fases na vida. Não adianta você querer correr na hora que você só ficou de pé. Não adianta você engatinhar quando é hora de você correr. Então tem um momento certo para todas as coisas, mas como eu vou saber? Quando você busca o Senhor, você busca uma intimidade com Ele, e Ele fala para você, agora é hora de você ir. Agora é hora de você recomeçar. Agora é hora de você correr. Agora é hora de você esperar. Quando uma criança está engateando, o que acontece? A gente quer logo, e ela quer logo começar a andar. E ela começa logo a ficar pelas cadeiras, né, pelos pés das mesas, pelas barras das saias das mães. Mas daqui a pouquinho vai ser o momento certo. Os estudiosos dizem, né, Priscila, que é 1 ano e 5 meses, não é isso, Priscila? 1 ano e 5 meses para que a gente venha ver uma criança andando. Se passar disso, tem que procurar porque é algum problema. Mas a gente acha que tem que ser com 1 ano. Porque tem crianças que começam a andar com 8, 9 meses. O filho do fulano andou com 8, 9 meses, mas é o filho do fulano. O seu filho vai andar com 1. Meus filhos andaram 1 ano e 4 dias, depois 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, Manu. E assim, cada um tem um tempo. Nós não precisamos ser apressados nas fases. Nós precisamos pedir a Deus paciência, para que a gente venha detectar as fases e as estações da nossa vida. Passamos por estações como a da lua. Um tempo minguante, um tempo novo, um tempo crescente, um tempo cheia. Sabia que muitas coisas são orientadas pelas fases da lua. A vida da gente também. Passamos pela minguante, não é fácil. É no tempo da dificuldade, é no tempo do pouco. Mas seja fiel no tempo do pouco, porque tem promessa para quem é fiel no tempo do pouco. O Senhor vai te colocar no muito. Aleluia! Seja fiel no teu interior. Seja fiel na tua fala interiorizada. Seja fiel na tua alma. Seja fiel no teu espírito. Não somente naquilo que você fala, naquilo que você escreve, naquilo que você digita, mas seja fiel. Seja fiel naquilo que você tem pensado. E na dificuldade que você encontrar, busque o Senhor, porque é Ele que vai jorrar sobre você uma unção, uma capacidade tão tremenda, maior do que a força que Ele deu a Sansão. E você vai conseguir driblar, e você vai conseguir subir, e você vai conseguir ir além
de tudo aquilo que você nunca imaginou passar. Você pode dar glória a Deus? Bem, o que tá bom o negócio, hein? O que fazer para começar e terminar bem? Não seja indeciso. Não deixe pessoas decidir por você. Não seja indeciso. Indecisão é algo muito complicado. Muito. Olha, eu me lembro que eu tive uma oportunidade na vida quando eu tinha 23 anos e essa oportunidade não volta mais. Eu era para estar formada. Me deram uma oportunidade muito grande. E eu fechei aquela porta. Porque eu vi as minhas dificuldades. Eu só vi as minhas possibilidades. As dificuldades que eu enfrentaria. Fiquei indecisa. Tenha decisão. Seja decidido, mas decida pelo que é melhor. Decida pela vontade de Deus na tua vida. Nunca decida. Nunca tome escolhas no momento de decisão, no momento da tua quentura nas tuas emoções. Porque nesses momentos nós erramos. Isso já é constatado. Nos primeiros momentos que a gente se ira, então, é o momento que a gente deve calar. Fica com a boca fechada, como o pastor Daniel fala, enche a boca d'água. Se não tiver água, vai saliva mesmo, irmão. Mas fecha a boca. Porque são nesses momentos das nossas emoções afloradas é que nós decidimos e tomamos escolhas erradas na vida. E às vezes são escolhas que é para a vida toda. Entendeu? Nós precisamos ser decididos, mas saber escolher. Não deixe pessoas decidir por você. Por isso que nós precisamos entender que quando nós temos um relacionamento com Deus, esse relacionamento, ele vai nos dirigir a nossa vida. Olha, gente, eu já tive várias situações, nós já tivemos várias, eu, pastor, já tivemos várias situações de pessoas que falaram para a gente não vir para cá, de pessoas que falaram para mim que eram mulheres de Deus, e que são mulheres usadas por Deus até hoje. Eu encontrei com alguma delas um tempo atrás, pessoas que falaram que meu casamento não era de Deus para mim, que Daniel não era um homem de Deus para mim, não era um homem que Deus tinha para mim. Mas Deus me deu uma capacidade de olhar e observar e olhar o coração daquela irmã. Ela só tinha 3 filhas e 2 já estavam na idade quase de casar. Eu falei, opa, tem uma coisa estranha aí. Ai, meu Deus, que ela não ouça isso não. Mas eu simplesmente abandonei aquela fala e decidi dobrar os meus joelhos e orar. E falar, Deus, eu quero uma decisão, mas uma decisão pautada pelo teu Espírito. E Deus me deu a palavra. Está lá em Jeremias 29:11. Busca lá para você ver. Que o pensamento que ele pensava para a gente era pensamento de paz e não de mal, para dar um futuro. Eu falei, Deus respondeu. Então nós precisamos entender que o nosso relacionamento com o Pai vai nos dar a honra do Filho. Ô, glória! Guardou isso? O nosso relacionamento com o Pai nos dará a honra do Filho. Você vai ter anel no dedo, você vai ter sandálias nos pés, mas você vai ter uma decisão no coração. Eu voltei para casa, não para continuar comendo as bolotas dos porcos, mas eu voltei para casa para ter honra interior e exterior. Porque não é um anel no dedo que fala quem somos, não é um cargo eclesiástico que fala quem somos, não é o dinheiro que nós temos na nossa poupança, ou se existe ainda, ou na nossa carteira, não é o carro que temos, não é a casa que temos que fala quem somos, mas é quem somos nas adversidades, é quem somos nas envergaduras da vida, quando vamos até lá embaixo, mas quando voltamos, estamos intactos, estamos firmes, a nossa fé continua inabalável. Queridos, muitas vezes passamos por momentos aqui, eu e o pastor, que éramos para nunca mais querer ouvir dizer de uma cidade chamada Araruama. Nunca mais a minha vontade era de profetizar e declarar, ela é terra fértil. Deus, tu brincou comigo quando soprou isso nos meus ouvidos? Não era para mim. Mas nós precisamos
perseverar. Perseverar na nossa palavra, na palavra de Deus, na profecia, na promessa, porque há realização. Porque na promessa, quando Deus fala, assim é e acontece. Pode todo mundo dizer que não, mas se Deus disse sim, continue, marche, vá em frente. Deus vai te capacitar. Ele vai te encher, Ele vai prover, Ele vai arrumar os meios. Se eu contar os milagres que nós já vivemos aqui nessa terra de Araruama, talvez ficaríamos contando por muitas horas aqui. Deus fez dinheiro cair do cano dessa obra aqui. Nem sei de onde veio, até hoje não sei. Não me pergunte, não sei. Mas um cano cheio d'água, tinha chovido. E foi R$100, gente. Quem é que vai botar R$100 no cano de uma igreja em obra? Quando você não tinha R$10 na carteira? E eu lutando com Deus dentro do carro, Daniel entrou aqui, a igreja estava em obra ainda. Falei, meu Deus, o que Daniel está fazendo lá dentro? Eu quero ir embora, só tenho R$10. E eu reclamando, e eu falando com Deus, Deus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor que eu não estou vendo, Deus? Daniel, volta pro carro. Temos o dinheiro para fazer compra. Aqui. R$100. De onde você tirou isso? Quem te emprestou? Quem estava lá dentro? Ninguém. Eu achei ali. E Deus foi assim, eu me senti como se Deus estivesse assim. Pá! E eu recuperei. E eu falei, glória a Deus. Deus é o Deus da provisão. Queridos, Deus, Ele quer ser conhecido pelos seus filhos, mas nós precisamos aprender a clamar. Porque eu também tenho testemunhos que eu não me comportei como deveria. Porque eu sou falha, eu sou gente, eu sou ser humano. Quantos decididos nós temos aqui? Diga glória a Deus. Segundo, declare coisas novas em sua vida. Profetiza seu futuro. Declare o futuro dos teus filhos. Declare o futuro da tua família. Dê novos significados à tua vida. Não fique paralisado, paralisada. Deus tem mais. Às vezes nós achamos que nós nos colocamos no tão pouco, no tão... que às vezes a gente começa a se olhar e ter pena da gente. Esse sentimento não é de Deus não, irmão. Esse sentimento de inferioridade é um complexo de inferioridade, de pequenez. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para andar nos altos patamares. Ele quer te elevar de nível, Ele quer te elevar de lugares mais altos. E nós ficamos só querendo comer as migalhas que caem da mesa. Não, você foi convidado para sentar na mesa do banquete. Você é alguém que Deus tem um chamado. Não jogue fora a tua existência, porque Deus só dá direito de vivermos uma só vida. Fora disso é capetice. Fora disso não é engano. É engano. Pessoas que estão sendo enganadas. Eu fico muito triste de saber pessoas que estão sendo enganadas, que estão saindo das igrejas porque acham que vão viver uma segunda vida. Vai, meu, não vai nada. Porque o diabo sabe que para ele não tem mais chance. Então ele sabe que você tem oportunidade e ele quer cortar a tua. Corta dele. Você é alguém que tem uma capacidade tremenda em Deus para realizações. Deus não tem coisa pouca para você não. Busque, busque, busque. Porque Deus vai te dar. Vá em frente. Encha teu peito de ar. Respire o Espírito Santo como se fosse o ar que você precisa respirar para você traçar uma caminhada e ir. Porque o diabo, ele quer que você fique roubado, fique destruído e fique morto. Mas você não vai mostrar para ele, não. Você vai mostrar para você mesmo que você consegue em nome de Jesus. Aleluia. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual
no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4,17. Como você tem chamado o seu filho? Como você tem chamado o seu marido, a sua esposa? Como? Qual a palavra que você tem declarado? Quais são os predicados? São os melhores? O que você tem declarado? O que você tem falado? Chame a existência educada, estudiosa, né? Inteligente, sábio, provedor, protetor, amigo. Comece a fazer declarações. Comece a abrir a sua boca e declarar. Não, porque nós somos chamados para declarar aquilo que não vemos como se já fosse. Amém? Não é isso que é fé? Esses dias perguntaram a um irmão, ele estava fazendo só 18 anos casado. Me fala aí, como que você conseguiu chegar até aí? Fé mais amor, fé mais amizade, fé mais paciência, fé mais humildade e sempre fé. Ou seja, é enxergar o que ninguém enxerga. Então é declarar o que ninguém vê, mas você pela fé vê. Pela fé você enxerga. Pela fé você vai avante. Pela fé você está caminhando. Pela fé você está declarando. Pela fé você está profetizando. Pela fé você está sendo mudado. Porque as suas palavras são mudadas. Assim como o mundo foi criado pelas palavras. Deus disse e assim foi. E foi tão organizado que nos mostrou como fazer uma construção. Fazia, declarava, fechava aquele dia, organizava tudo para o dia seguinte. E nós precisamos ser assim também. Amém? Fase uma fase, vamos fazer declarações, vamos declarar, vamos liberar. Porque se o mundo foi criado pela palavra do nosso Deus, o mundo, o ambiente que nós habitamos é criado pelas palavras que dizemos. Isso é muito forte e isso é verdadeiro. E precisamos colocar isso em exercício. Amém? Terceiro, abençoa-se a si mesmo, de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, é que jurará. Porque já estão aquecidas as angústias, já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos, diz o Senhor. Isaías 60, capítulo 65, versículo 16. Como você fala de você mesmo? Você se auto-abençoa? Eu sou uma bênção. Eu sou próspero. Eu sou sábio. Eu sou manso. Eu sou edificadora. Tudo que vem à minha mão tem prosperidade. Eu posso estar passando pela crise, mas na crise Deus me dá a condição de eu criar. Aleluia. Eu sou uma mulher próspera, eu sou um sacerdote próspero, eu sou um homem abençoador. E mesmo que esteja pegando emprestado, você vai declarar: eu pego emprestado, mas eu vou emprestar muitos. Porque Deus não me tem por cauda, Ele me faz por cabeça. E é Ele que me abençoa, então eu me abençoo. Aleluia. Quantas, eu olho para alguns aqui, quantos que já chegaram a lugares e a níveis que jamais pensaram. E que hoje estão vivendo melhor do que aqueles que ajudaram essas pessoas. Quem faz isso é Deus e também quando a pessoa se coloca no lugar da bênção. Amém? Quando ele sabe que ele é uma bênção, porque Deus é uma bênção na vida dele. Se Deus fala que se ele acredita em mim, por que eu não vou acreditar em mim? Amém? Ambientes de milagres são criados. Então crie um ambiente de milagre na tua vida. Crie um ambiente de milagre na tua vida. Se você até hoje só errou declarando situações e profecias ruins, só declarando o que via, então comece a declarar o que você não vê. Comece a declarar o que você gostaria que tivesse acontecendo. Comece a liberar palavras. Comece a liberar palavras. O diabo vai ficar muito irado, mas dane-se ele. Porque nós precisamos tomar posturas de homens e mulheres que têm fé.
Homens e mulheres que acreditam, homens e mulheres que não são movidos pelo que o olho vê, mas são movidos pelo que a mente acredita. Lá na frente, eu vou içar, eu vou lançar a minha flecha, eu vou à frente. Eu sou determinado a vencer e vencer, porque Deus já falou que eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Então, crie um ambiente de milagre. O que você acha de, no ano de 2019, sobre as promessas de Deus para a tua vida? Ih, comecei mal. Fiquei desempregado, situações aconteceram. Olha para 2019, dá uma fraqueza, deixa eu te falar. A gente não precisa de crendices, a gente não precisa de palavrinhas, a gente não precisa de crendices de dizer, não, esse ano vai ser... Olha só, a gente só consegue receber aquilo que nós já demos. O que nós temos semeado. O que você semeou no ano passado, você vai colher. Quem semeou feijão vai colher feijão. No lugar do feijão não vem arroz. Quem semeou jiló, eu vou amar colher jiló. Porque eu amo jiló. Mas tem gente aqui que não gosta. Se eu semear, eu ver uma coisa que eu não gosto. Caranguejo. Eu não quero colher caranguejo. Pois é. Mas nós precisamos saber se nós estamos ofertando o que nós queremos para alguém. Você está entendendo? O que você semeia para alguém é o que você gostaria de colher dessa pessoa? Ou você semeia nessa pessoa aquilo que você gostaria que fizesse por você? Vamos lá. Derrotas. Quem gosta delas? Hã? A derrota costuma nos trazer tristeza, frustração e muitas vezes dor. E quando dói, a gente não quer saber. A verdade é essa. Quando dói, a gente não quer nem saber. Quando dói, a gente não quer voltar ao lugar da dor. Quando dói, a gente não quer voltar a ver a pessoa que nos provocou dor. Quando dói, a gente quer esquecer. Mas a dor nos possibilita coisas boas. Porque quando dói, você não vai bater de novo aonde está doído. A gente aprende com a dor. O sofrimento faz com que a gente seja mais cauteloso. A dor faz com que a gente lembre de como doeu e a gente não quer apostar mais dentro daquela perspectiva de vida que a gente estava levando. Então, eu não preciso mais disso aqui. Eu vou ser capaz, porque a dor me possibilitou acreditar que eu posso ser diferente. Eu não preciso levar pancada 2 vezes no mesmo lugar, amém? A angústia não vai me visitar 2 vezes, amém? Glória a Deus. Daí não gostamos muito da presença delas, né, da dor em nossa vida. Muitas pessoas sofrem grandes baques quando são derrotadas. Alguém gosta de ouvir um mendigo? Alguém gosta de ouvir um falido? Hã? Hã? Então, gente, não gosta por quê? Porque acha que essa pessoa não tem nada para te dizer. Mas eu quero te dizer que muitas das vezes ele tem alguma coisa para nos falar. Para que a gente não venha cair na mesma furada que ele caiu. E essas pessoas às vezes têm muito para nos ensinar. Mas a gente não quer, porque a gente olha e fala, eu não quero aquilo para a minha vida. Vamos lá. A derrota exerce tamanho impacto na vida delas que costumam perder o ânimo. Alguns ficam tristes, ansiosos, depressivos e se perguntam se conseguirão superar a queda. Você consegue. Porque José foi lá ser escravo. Se você está se sentindo escravizado por alguma coisa, seja por qualquer situação, saiba que tem libertação para a tua vida. Amém? Se alguém também se sentiu tão baqueado com as dificuldades, que acha que vai ficar nesse desespero por muito tempo, eu quero te dizer que isso é uma mentira do diabo na tua vida. Por quê?
você vai se levantar e não vai ter cova para você, mas terá honra. Tudo vai depender de como nos posicionamos nesses momentos da nossa vida. Não é pequeno o número daqueles que desistem diante das derrotas, que perdem a capacidade de sonhar, que não creem mais que serão vitoriosos um dia. Felizmente, uma derrota não é o fim. Eu sou contra essa musiquinha que a gente já ouviu há algum tempo, derrota não é coisa de cristão. Tá, mas a derrota nos ensina sim. E tem fases da vida que a gente se sente derrotado? Sim. Sim, porque somos humanos. Porque achamos que Deus é Deus, mas nós somos filhos dele. E por muitas vezes nós precisamos passar por derrotas, por dificuldades na nossa vida, para nós aprendermos e não estarmos naquela mesma rota que nos levou a essas derrotas. Então, não é que derrota é coisa de cristão, mas derrota é para a nossa vida algo que nos beneficia para que a gente venha tomar atitudes mais sãs. Amém? Vamos lá. A Bíblia nos ensina 5 preciosas razões para não olharmos para a derrota como fim, mas como uma oportunidade de recomeçar. Recomece recebendo o perdão de Deus. Muitas de nossas derrotas acontecem porque pecamos contra Deus. Damos ouvido à nossa carne, ao mundo, ao inimigo de nossas almas. O pecado acaba nos levando à derrota, ao que a Bíblia chama de caminhos de morte, né? Felizmente, Deus tem misericórdia de nós e proveu uma forma de recomeçarmos. Como as lamas, às vezes estão tão agarrados em lamas de vícios, de rotinas infelizes, pessoas que acordam e que acham que a vida é uma mesmice e que não vai ter nada de novo e que não traz Deus para a sua própria vida. Você precisa acordar pela manhã e dizer o seguinte: Deus me deu oportunidade de eu acordar. É para que eu entenda que nessa manhã tem misericórdia, nessa manhã tem renovo, nessa manhã Deus está comigo, a noite já passou e eu vou dar continuidade à minha vida. Eu vou dar novos significados à minha existência. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Quantos são os caminhos da morte? Os caminhos da soberba, os caminhos da desobediência, os caminhos da prostituição, tantos, tantos e tantos caminhos. Mas se você está sentado aqui, você está sentado nas regiões celestiais, lugares para que você venha decidir a tua eternidade, aonde você vai passar a eternidade e como você está ensaiando essa eternidade, porque o que somos aqui é reflexo do que da onde nós queremos chegar. Viemos de Deus, vamos para Deus? O que nós temos feito é para que a gente seja alguém que vai ter a oportunidade? Porque eu sei que não é o que nós fazemos, mas são as decisões que nós tomamos. Se queremos o Senhor ou se não queremos o Senhor. Vamos lá. Essa forma chama-se arrependimento. Deus nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, 9. Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos após uma derrota, recebendo o pleno perdão dele. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Recomece com novas atitudes. Alguém já disse que atitudes iguais levam a resultados iguais. Quando somos derrotados, precisamos avaliar a situação e identificar formas de fazer então diferente. Se após uma derrota recomeçarmos agindo da mesma forma, seremos derrotados novamente. É preciso traçar novas ações, novos rumos, novos avanços. Se o Brasil já está na segunda catástrofe, é preciso que alguém veja o que está acontecendo, qual a falha que está acontecendo para que essas coisas não aconteçam mais. Assim é na vida da gente. Nós precisamos ter planejamentos, projetar a nossa vida. Porque projetando a gente se organiza e a bênção de Deus é estabelecida. A Bíblia diz algo sobre esse tema. E vos revistar do novo homem criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4, 24. Para recomeçar após uma derrota, precisamos aprender a tirar a roupa velha, a roupa da derrota, e vestir-nos com uma nova roupa, que nos dará a capacidade de construir uma nova história vitoriosa. Roupas velhas são hábitos velhos.
Sabe, aquela mensagem que você recebeu que te machucou? Sabe aquela foto que você viu que você não queria nunca ter visto, mas que você guarda lá na memória do teu celular? Sabe aquela carta antiga que você recebeu lá do tempo de não sei das quantas, mas que foram coisas tão ruins que você não queria mais ver e que você de vez em quando vai lá e mexe naquele baú para dar uma olhadinha para saber se você ainda sente alguma coisa? É tempo da gente tirar as roupas velhas. É tempo da gente desapegar daquilo que não provém coisa boa pra gente, que não traz pra gente uma autorrealização. Tire as roupas velhas. Amém? Amém? Fale assim, hoje eu vou tirar as roupas velhas. Você pode trazer pro bazar, tá? Vamos lá. Recomece com positividade. Sempre que passamos por uma derrota e buscamos um recomeço, é normal que surjam alguns sentimentos na nova caminhada. Geralmente, após a animação inicial do recomeço, costumamos ser muito tentados pela negatividade. Não vai dar certo. Mais uma vez, não vai dar. Essa negatividade nos faz ver as coisas em preto e branco, trazendo à nossa mente o fantasma das derrotas anteriores. Porque parece que a gente está numa força gravitacional que puxa-nos para baixo. Mas saiba que a força do Espírito te leva para cima. Salmo 121 fala o quê? Eleva os meus olhos para os montes. Deus sempre vai te mandar você olhar para cima. Ele sempre vai querer ver você em cima e não embaixo. Então, você não tem que olhar para aquilo que te denigre a tua autoimagem. Você é alguém capacitado por um Deus de amor. Você é alguém que Deus amou de tal maneira que você vai ser muito abençoado. Vai na tua fé, porque essa fé vai te salvar. Em nome de Jesus. Vamos lá. Muitas vezes nos leva a uma nova derrota, porque ficamos como que travados por uma negatividade paralisante. Por isso precisamos recomeçar positivamente, tendo fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, que se não veem. A fé que mantém a visão, o alvo. A fé é capaz de manter a força que a promessa exerce sobre os homens. Em Hebreus vimos falar de homens que morreram e não viveram as suas promessas, mas mesmo sem alcançá-las, andaram como se fossem realidade. Como você tem andado? Como a promessa de Deus fosse uma mentira? Como se a promessa de Deus fosse alguma coisa esquecida na tua vida? Ou você anda e fala assim, eu me vejo abençoado, eu me vejo as promessas de Deus alcançando a minha vida, a minha família é alcançada com a bênção do Senhor. É assim que você tem que viver. Amém? A plena convicção fez estes homens desafiarem a própria morte, sofrendo perseguições e perdas que aos olhos humanos seriam motivos para qualquer soldado abortar sua missão. Você vai abortar sua missão aqui na Terra? Você vai abortar sua missão aqui na Terra? Deus está te perguntando. A plena convicção... já falei? Já, né? O versículo 40... diz que todos aqueles que morreram sem experimentar estão esperando por nós. Eles não são completos sem nós. Está falando dos mártires. Desta forma, temos uma responsabilidade com aqueles que morreram na fé. Deus está alinhando o nosso coração com o coração dos pais da fé. Os pais da fé colocaram suas expectativas em mim e em você, em nós. Como nós andaríamos? Nós não sofremos nem um milésimo daquilo que eles sofreram no passado. Hoje nós temos outras torturas que são bem distantes daquilo que eles viveram. E eles não negaram a fé. Homens que foram degolados, homens que morreram, mas não negaram a sua fé. E nós não vamos negar a nossa fé. Nós vamos recomeçar em fé. Vamos recomeçar acreditando. Vamos criar um ambiente de milagre na nossa vida. Nós vamos viver a bênção do Senhor. Você pode dizer amém? Recomece com planejamento. Muitas das nossas derrotas acontecem porque não planejamos as coisas. Planejamentos nos ajudam a pensar com antecedência em questões importantes e antecipar a solução de problemas que podem surgir e causar a nossa derrota. Porque essa fé, às vezes, a gente acha que a gente não precisa planejar. Mas deixa eu te falar, isso é um outro engano do diabo. Você precisa planejar sim. Porque é no planejamento que a gente vai
ver o que vai nos possibilitar, o caminho certo para seguir. A organização está dentro de um projeto. Ah, já não, eu vou fazer isso e Deus vai me prover. Não é assim, não. Isso não é fé. Isso é fé que fede. Mas a fé que nos possibilita andar na caminhada com o Senhor é a fé que planeja, é a fé que expõe o planejamento para Deus e vai fazendo aquilo que você tem que fazer, porque Deus já fez. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Recomeçar com um bom planejamento vai evitar que passemos vergonha diante de uma nova etapa. Recomece sendo mais resiliente. Resiliência é uma palavra da física e significa a capacidade de alguns materiais retornarem ao seu estado original após sofrerem alguma pressão. Como você volta depois de uma pressão? Como é que você volta depois de uma pressão? Você volta murcho, abatido, ou você volta vivo? Agradecendo. Tô firme, tô forte, tô avante. Resiliência. Conclusão, por exemplo, entre os materiais resilientes estão a espuma. Você pega a espuma, não é isso? As donas de casa sabem disso. Você aperta a espuma e quando você solta, ela volta. Da mesma forma. A mola, o elástico, devemos recomeçar como a espuma, que mesmo sofrendo pressões, consegue retornar à sua posição original. Um exemplo clássico dessa característica foi Jó, que após receber notícias terríveis, mostrou grande resiliência. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 20 e 21. Jó sofreu grandes perdas, mas soube recomeçar sem amaldiçoar a Deus. Foi resiliente e firme em suas posturas. Por isso, Deus fez dele um vencedor. Acabou aí? E Deus quer te fazer um vencedor e uma vencedora. Em nome de Jesus. Vamos estar de pé? Vamos estar de pé, que daqui a pouquinho nós vamos passar para a Santa Ceia. Aleluia. Queridos, a gente é de uma comunidade, de uma congregação pequena ainda. Muitos hoje estão faltosos, porque estão passando por momentos difíceis. Ore pela irmã Bianca, que está passando mal. Foi para o médico, para o hospital, voltou, não está se sentindo bem. Pela irmã Nívia, que operou, mas ontem teve uma recaída, não esteve bem, o pastor visitou hoje. Pela mãe da nossa irmã Lucimar, ela não pôde estar aqui porque tem que ficar com a sua mãe, tá, naquele revezamento. Irmã Silvanete, que também está passando uns dias na casa da mãe, porque está tomando alguns remédios que não está fazendo bem para ela, ainda está em fase de adaptação. Ore por elas, por outros que eu não sei o que aconteceram, que não estão aqui. Mas se você está aqui, Deus te deu a oportunidade de você ouvir a palavra. Então, tome essa semana como uma semana do recomeço. Tome essa semana como uma semana de você providenciar, criar mundos diferentes dentro da sua casa. As tuas palavras precisam ser palavras abençoadoras. A sua boca precisa sair bênção e não maldição. Você vai providenciar, fazer declarações sobre a tua própria vida. Nós ouvimos aqui, você é abençoador da sua própria vida. Eu me abençoo em nome de Jesus. Eu sou uma bênção em nome de Jesus. E não vai deixar ninguém travar a tua vida. Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de novos começos. Eu amo Deus, o Deus da graça, o Deus que dá as novas oportunidades, o Deus das portas abertas, o Deus que nos faz sentir dor para que nós venhamos ser melhores, para que a nossa postura seja uma postura de imagem e semelhança de Deus. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor nos faz recomeçar. Ore aí, igreja. Senhor, os teus filhos estão declarando agora onde eles precisam recomeçar. Portas especiais estão sendo abertas nesta noite, eu creio. O Senhor está estendendo a sua mão sobre filhos e filhas aqui.
que estão clamando pela madrugada, que estão sendo injustiçados, que palavras estão sendo feridas, palavras que vêm para ferir, matar, destruir, roubar, saquear, saqueamento do inferno. Mas eu declaro sobre a tua vida, a bênção do Senhor te alcança nessa noite. Eu declaro que a tua existência será uma existência cheia de significados. Cheia de significados. Aleluia. A tua casa é uma casa próspera. A salvação chega na tua casa. Aleluia. A bênção da prosperidade chega na tua vida. A bênção da saúde chega na tua vida. Te alcança. Aquele que te abateu, que não sabe quanto doeu para você ser abatido, ser envergonhado, ser traído, foge de você para não encarar a tua cara. Mas quando você enxergar essa pessoa, você vai declarar: sou mais que vencedora. Eu sou mais que vencedor. Oh, Deus é aquele que me dá uma unção especial, uma unção de recomeços, uma unção de recomeços. Deus está liberando nesta noite unção de recomeços. Oh, abrace essa nova oportunidade de Deus. Abrace essa nova oportunidade de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Fale com o Senhor por alguns minutos. Fale com o Senhor por alguns minutos. E peça a Ele: eu quero recomeçar, papai. Eu quero contemplar a tua presença. Oh, eu não quero que a tua presença seja só uma existência nos cultos, mas eu quero que seja habitada em mim. Aleluia. Vem, Senhor. Amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem, vem, vem. Então Vem, vem. amado, Vem, amado meu. então Vem, Senhor. amado, Vem sobre os teus filhos. Me dá unção de recomeço nesta noite, Pai. Oh, toda palavra, todo saqueador, eu derroto agora, eu denuncio agora na tua vida.